Olá, estamos chegando agora no que seria a última etapa do nosso projeto, né? Que são os atuadores hidráulicos, aqueles elementos que são responsáveis em transformar a energia hidráulica em energia mecânica. No caso dos cilindros, em uma energia mecânica, num movimento linear, né? Então, o que a gente vai ter entrando quando a gente pensa num cilindro hidráulico? A gente tem pressão e vazão entrando, a energia hidráulica, e isso é convertido em força e velocidade, ok? E a gente tem uma relação aqui que é exatamente assim, claro, desconsiderando perdas, eu tenho a minha pressão sendo transformada na força do movimento, então na carga que ele é capaz de suportar, né? E a vazão na velocidade desse movimento do cilindro hidráulico. Vamos falar também de atuadores rotativos mais para frente, motores hidráulicos, né? Que são outros tipos de atuadores. Voltando aqui então, a gente tem a classificação aqui seguindo a apostila da Parker do que são os atuadores hidráulicos. Aqui então uma classificação genérica dos atuadores hidráulicos, que são aqueles que vão converter a energia de trabalho em energia mecânica. Energia de trabalho é essa que é a energia hidráulica. Então, se lá no começo do sistema a gente tem a energia mecânica da bomba sendo transformada em energia hidráulica, aqui nós temos o contrário. Nós temos a energia hidráulica se transformando em energia mecânica, tá? Eles constituem os pontos onde toda atividade visível ocorre e são um dos principais itens a serem considerados no projeto da máquina. Os atuadores hidráulicos podem ser divididos basicamente em dois tipos lineares, que são os cilindros, e rotativos, que são os motores. Nosso foco nesse momento são os cilindros, então falaremos agora dos cilindros hidráulicos. Então a gente vem aqui para a classificação do que é a energia o cilindro hidráulico, que é o componente responsável por quê? Transformar o trabalho hidráulico, lembrando, pressão vezes a vazão, em energia mecânica linear, em força vezes a velocidade, a qual é aplicada em um objeto resistivo para realizar trabalho, uma carga qualquer. Um cilindro, ele vai dar uma classificação aqui. Vamos olhar a partir da estrutura. Tem que pensar aqui também na análise que esse material, sendo um ótimo material didático, também funciona como um objeto de propaganda. Então eles vão especificar aqui algumas características dos produtos da própria Parker. Mas é claro que aqui nós teremos também toda a questão que é genérica desse funcionamento, tá? Então nós temos a camisa aqui no 6, que é o corpo do cilindro, né? A haste, o embolo, tudo vai estar dentro dela. E junto à haste nós temos as estruturas para sustentação, para fixação desse cilindro, e essas que vão mudar de modelo para modelo dependendo das características da nossa aplicação. Aqui nós temos o embolo,
estou fazendo aqui em vermelho, né? E a haste, que se estende por dentro da camisa. E aqui ela está. Então nós temos duas câmaras, né? A câmara traseira e a câmara dianteira, porque eu tenho aqui as duas portas por onde entra ou sai o fluido, dependendo do sentido do movimento. Então preste atenção, nesse caso da ilustração, eu tenho um cilindro completamente recuado, né? Então eu consigo ver com clareza aqui a câmara frontal. Deixa eu só ver se é o termo que ele está usando mesmo. É traseiro e dianteiro, perdão. Então, aqui a gente pode ver a câmara dianteira, tá? Então, analisa o seguinte, já vamos dar uma olhada no volume interno aqui dessa câmara. Eu tenho na parte traseira do embolo ele, e aqui no meio também tem essa parte que faz onde a haste meio que se estende. Isso daqui é utilizado para o amortecimento do movimento. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Mas presta atenção então, que mesmo que ele se expanda, tá? A área daqui continua com a pressão sendo aplicada. E a redução do volume da câmara traseira acaba sendo pequena. Então, quando a gente tem o fluido entrando pela traseira, nós temos esse fluido sendo aplicado, a pressão desse fluido sendo aplicada a toda a extensão dessa área aqui, toda a área do embolo, ok? E na câmara dianteira a gente tem a haste se estendendo. Então nós temos a área do embolo menos a área da haste. Então, quando o movimento é de retração, o que nós temos é isso aqui. A pressão não é aplicada sobre toda a área do embolo, mas sim na área desse anel, que é a área do embolo menos a área da haste. E isso também tem uma consequência no volume de cada uma das áreas, das câmaras. A câmara traseira tem um volume maior, a câmara dianteira tem um volume menor, tá? Isso vai influenciar na velocidade, a gente vai ver mais na frente. E como a área de aplicação da pressão na câmara traseira é maior, a força sendo aplicada no avanço é maior do que a força que é aplicada no retorno, já que a força é perdão, eu fiz um P aqui. A força é igual à pressão vezes a área. Se eu tenho uma área menor no recuo, eu tenho uma força menor. Tá ok? Dito isto, é a pena ressaltar também que nós estamos trabalhando daqui com fluidos, né? Nós temos uma série de vedações, tá? Em diferentes pontos do cilindro. Aqui, junto ao mancal do cabeçote, na vedação da borda serrilhada e também junto ao embolo. Para o quê? Para evitar o vazamento do fluido nessas condições. A questão é a seguinte:
quanto menor o vazamento, também maior vai ser o nosso atrito. Então tem que ter sempre uma relação disso aí. Lembrando que o próprio óleo, ele funciona como um lubrificante para esse movimento, tá? Para evitar que a abrasividade cause desgaste das peças. Nessa parte aqui da apostila, ele vai falar mais da questão das vedações internas, tá? Ele trata muito, ele faz mais uma propaganda aqui mostrando o porquê da tecnologia dele de vedação ser melhor do que a do concorrente, pelo menos em função do que ele defende. Mas ele vai tratar aqui dos tipos de vedações que ele usa, tanto aqui junto ao mancal, para evitar que a gente tenha óleo saindo da parte interna do cilindro, no mancal, e também aqui no embolo, diminuindo os vazamentos internos, que podem causar perda de energia. Parte do trabalho é perdido se você tiver vazamentos internos muito grandes. Aqui a apostila trata de uma questão do dreno da guarnição, que não é tão importante para a gente, mas o que é realmente importante é o seguinte, dentro desse tópico, é você entender que como esse cilindro se estendeu, né? E a parte dele que às vezes fica completamente dentro da camisa, ela vai para fora da camisa, se estendendo para o ambiente fora do cilindro. O que você vai ter aqui é que as impurezas do sistema do ambiente podem ficar acumulados nessa haste. E ao retornar, é importante que esse cilindro esteja limpo. Então aqui junto ao mancal, que dá a sustentação a essa haste, quando ela está fora do cilindro, fora da camisa, da parte interna aqui da camisa, existe uma guarnição de limpeza que é um elemento dessa, junto com a vedação, que é responsável por limpar esse cilindro, para que ele retorne sem trazer sujeira para dentro do sistema, tá? Para que nós temos diferentes tipos de montagem do cilindro, tá? Temos exemplos aqui: tirante dianteiro, flange quadrado dianteiro, flange retangular dianteiro. Aí você tem que ver a articulação para quando o cilindro se movimenta angularmente, né? Dependendo, tudo vai depender da aplicação, e a partir da aplicação você identifica qual é a melhor forma aqui, a melhor montagem de cilindro que se adapta à sua aplicação. Continuando aqui, essa parte vem mais naquela questão de propaganda da apostila, né? Onde a Parker vende o seu produto, mostrando as diferentes formas de montagem, explicando basicamente aquelas imagens que nós vimos na última página, demonstrando aí qual é a melhor aplicação para cada uma, tá? E quais as características de cada uma. Isso daqui é uma parte bem específica, que uma visão geral é o suficiente para a gente, para ter noção disso aí. Vai ser o caso de analisar a aplicação e ver o que melhor se adapta. E agora a gente vai tratar do choque hidráulico, tá? O que ocorre? Imagina que o seu cilindro está se movimentando em alta velocidade, e então, se ele está em alta velocidade sem carga, tá, aplicada,
e de repente, na metade da extensão do cilindro, você vai e encontra a carga. O que, que você tinha? Você passa a ter uma resistência que você não tinha antes à vazão do fluido internamente no cilindro, né? Então, isso acaba a inércia, porque esse fluido que estava se movimentando em alta velocidade, a tendência dele é continuar em alta velocidade. De repente, isso ele encontra uma resistência, uma barreira a essa passagem, tá? Isso pode ocorrer nessa situação que eu falei, enquanto ele encontra uma carga no meio, ou mesmo quando ele chega no final do curso, tanto no avanço quanto no retorno. Para esse tipo de situação, cria uma onda de choque que pode ser bastante nociva à integridade do equipamento, tá? Então, uma forma de se proteger disso é usar cilindros com amortecimento, principalmente na questão do amortecimento de fim de curso, para quando no final no final do curso, tanto no avanço, tanto no recuo, aí a gente determina, avaliando a aplicação, em qual situação aplicar, né? No exemplo aqui, a gente tem o controle de fluxo, a gente tem o amortecimento na batente por conta do retorno do cilindro. Observa só que a gente está considerando aqui o retorno do cilindro. A pressão está na câmara dianteira aplicada aqui, então tem um movimento para trás. Junto ao embolo, na câmara traseira, ele tem essa extensão. Enquanto essa extensão não chega aqui no final do curso, a gente tem o fluido passando sem qualquer tipo de resistência que não seja própria do sistema. O que ocorre então quando ele alcança essa posição? Ele bloqueia a passagem do fluido dessa via central, ok? Em cima eu tenho uma válvula de bypass, que também não vai conseguir passar. Então o único caminho é aqui por baixo. E preste atenção que aqui por baixo eu tenho uma redutora de vazão, tipo agulha. Então, a quantidade do fluido que vai passar aqui vai depender dessa mola. Se ela tiver folgada, você tem a agulha mais para trás, liberando mais vazão do fluido, tendo um amortecimento menor por conta de uma vazão maior. Se eu tenho ela mais fechada, eu diminuo a vazão de saída, causando uma resistência e um amortecimento maior nessa situação, tá? Causando assim, evitando essa pancada do embolo aqui na base do cilindro, nessa parte interna. Então a gente realiza esse amortecimento interno para evitar essas ondas de choque em situações específicas, tá? Como aqui, ele é recomendado para controlar a desaceleração das massas ou para aplicações com velocidade do pistão maior do que 0,1 metros por segundo. Então, ele faz esse amortecimento de forma a evitar esses choques. Ele faz isso restringindo a vazão, diminuindo a velocidade e protegendo o sistema por consequência.